Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta edição especial de balanço das comissões, estamos aqui no plenário Otávio Rocha, onde recebemos o vereador Felipe Camusato, do Partido Novo, o parlamentar que é presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Então, vereador, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aí com vocês desse jornal e à disposição para falar sobre a nossa CCJ. Como eu disse, a nossa equipe está aqui no plenário Otávio Rocha, onde seguimos os protocolos de distanciamento social e também as recomendações sanitárias. Vereador, aproveito para iniciarmos o nosso programa perguntando para o senhor como foi a experiência de presidir a CCJ já no primeiro ano da atual legislatura. Olha, foi muito interessante. É o primeiro ano do governo Melo e Ricardo Gomes, um ano com muitos projetos e uma pegada reformista bastante forte, o que fez com que a CCJ tivesse aí um desafio grande, não apenas de conseguir fazer a relatoria, pareceres, enfim, dos projetos de vereadores, mas tivesse um foco, uma atenção especial em conseguir dar vazão a todos os projetos do Executivo que muitas vezes ganhavam aí ou pedido de urgência ou então vinham os vetos que a gente tinha que apreciar e trazer rapidamente para o plenário. Acho que foi muito interessante também que a gente pôde protagonizar alguns dos debates que tivemos sobre esses temas em reuniões temáticas da própria CCJ, né? Foram 5 reuniões temáticas ao longo desse ano e contribuir, de certa forma, também para o amadurecimento do processo de revisão do próprio regimento interno da Câmara, algo que já vem sendo construído há pelo menos 2 gestões da CCJ e que nós conseguimos também transmitir aí como um legado para que a próxima presidência possa, se assim entender, colocar em votação aqui no plenário da Câmara. E, vereadora, a CCJ é uma comissão permanente que é diferente um pouco das demais comissões aqui da Câmara Municipal. A Comissão de Constituição e Justiça possui um caráter mais julgador, mais avaliador das propostas que passam aqui pela Casa do Legislativo da capital gaúcha. Então, como funciona esse processo de execução das reuniões, execução das pautas na CCJ? Pois é, a gente teve até uma coisa interessante. Nós tivemos um prazo médio de 5 dias úteis para fazer a distribuição dos pareceres que chegavam na CCJ. Até o tempo maior acabava sendo com outras comissões ou mesmo com redação legislativa do que efetivamente com a CCJ, algo que por muitos anos se ouvia reclamações por vezes de que a CCJ estaria travancando o processo legislativo ou alguma coisa estaria parada. Esse ano foi diferente. Esse ano nós não tivemos esse percalço. Aliás, pelo contrário, a gente teve uma tramitação que foi muito acelerada, 5 dias úteis para a designação de parecerista e 6 dias úteis para aprovação. Então, não chegava a 2 semanas, o processo já estava fora da CCJ e pronto para vir a plenário, se tivesse pedido de urgência. Fora as reuniões conjuntas que tivemos também, foram 4 reuniões conjuntas de comissões que também fizeram com que diversos projetos fossem acelerados. Foram 396 distribuições feitas nesse ano, ainda algumas estão pendentes de votação, e 336 já realizadas a votação. Então, um ano bastante intenso, de fato, e o trabalho da CCJ, basicamente, foi fazer com que a gente tivesse uma análise mais rigorosa com relação à constitucionalidade e também criando aculturando, criando algum hábito nos parlamentares e mesmo na instituição aqui, de reforçar os precedentes legislativos que já vêm de outras presidências, já vêm de outros times de composições da CCJ e que, na minha opinião, são fundamentais de serem utilizados para que o plenário não receba matérias que não digam respeito à Câmara Municipal, para que não estejam aí os debates sendo feitos em torno de temas que não são de competência dos vereadores ou mesmo que fogem aí a alguma prejudicialidade, algum tipo de inconsistência de análise que, por hora, não tenha sido observado pelo autor. E sobre esse processo de agilidade das pautas que passam pela CCJ, o que o senhor destacaria que pode ser melhorado no processo de execução da comissão e também o que fica de bom, o que o senhor destaca da comissão, no trabalho da comissão no ano de 2021? Eu acho que o grande destaque foi a cordialidade
dos membros. Assim, acho que a gente teve um ano muito tranquilo, apesar de vários projetos polêmicos, de várias discussões que tivemos, pareceres que foram rejeitados, sempre tivemos muita harmonia e uma compreensão bastante profissional de todos os membros ali com relação ao que a gente tratava. Então, mesmo nas maiores divergências, nunca faltou a educação entre os membros, cordialidade, a gente conseguiu enfrentar as matérias, mesmo com o público, inclusive, participando das reuniões, ainda que virtuais, durante todo o ano, né? Mas tivemos reuniões onde tinham mais de 60, 70 pessoas participando da reunião e nem por isso tivemos qualquer tipo de dificuldade. Então, esse é um ponto a ser destacado. E como melhoria, talvez a grande contribuição que nós pudéssemos ter dado e que nós não conseguimos fazer nesse ano foi, pelo menos, iniciar o processo de votação da revisão do regimento da casa, algo que já vem bastante maturado aí, estava pronto para votação. Eu segmentei o processo que estava sendo construído com mais de 100 páginas em 5 projetos, para que ficasse mais fácil, inclusive, para que os vereadores pudessem digerir e apreciar as matérias, mas nós não conseguimos enfrentar ele no plenário, muito por conta da alta demanda que se tinha de projetos de vereadores e especialmente do governo, e a gente está vendo agora no final do ano, né, as sessões extraordinárias que se acumulam com muita matéria na pauta ainda para ser apreciada e que provavelmente exigirá que no período de recesso parlamentar a gente se reúna para conseguir dar conta. Em todo caso, estão prontos os 5 projetos e eu espero que o próximo presidente possa fazer bom uso deles. E, vereador, pela CCJ, por óbvio, passam diversos assuntos que permeiam e que afetam o andamento do município. Em cima disso, como funcionam os acompanhamentos feitos pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça, após os pareceres dados pela comissão? Como a CCJ consegue acompanhar a finalização dos processos depois que eles saem da comissão? A gente tentou, na medida do possível, né, com o volume de trabalho que se tinha, dar um tratamento para os vereadores onde a gente via a possibilidade de rejeição daqueles pareceres. Então, por vezes, algum equívoco de redação ou um entendimento, interpretação da legislação vigente que tinha uma discordância que poderia levar a uma rejeição do parecer. Em quase todos os casos, a gente conseguiu falar com o vereador autor para indicar ali ou uma mudança de texto, né, uma mudança de tipo de projeto a ser encaminhado, emendas para serem corrigidas a matéria. Em vários casos, nós fizemos emendas na própria CCJ, seja de relator, né, enfim, onde nós pudemos corrigir, esses processos puderam avançar. E a posteriori, né, aqueles casos onde houve algum tipo de dificuldade que não conseguiu ser enfrentada, no plenário a gente conseguiu dar o entendimento da CCJ sobre aquela matéria e muitas vezes o entendimento do plenário foi de suportar a decisão da CCJ, né, corroborar com aquilo que a gente tinha construído como entendimento e ou por meio de emenda em plenário ou até mesmo com rejeições de matérias no plenário por entendimento de que a CCJ tinha razão da inexequibilidade daquela proposta, né, da inconstitucionalidade da matéria e, portanto, o processo não podia avançar. É importante lembrar que a CCJ também tem um papel, de certa forma, de racionalização do recurso público. Toda vez que a gente impede que uma matéria que não deveria ser votada pelo Legislativo, ela efetivamente não seja votada, a gente está poupando o judiciário de um trabalho depois de entrar com algum cidadão, enfim, colocar na justiça um processo de ADIN, né, de ADI, enfim, que acaba tramitando na justiça e aí vai recurso e tudo mais. Então é um tempo despendido enorme, dinheiro público despendido enorme em processos judiciais que não teriam nenhum cabimento, fora o tempo de todos os parlamentares, equipe, né, de plenário, Câmara, servidores, enfim, envolvidos com a matéria que a gente não teria nem competência para legislar e tampouco o Executivo teria como fazer aquilo valer. Então, o papel da CCJ é muito relevante, muitas vezes é tratado, né, não digo nem na Câmara de Porto Alegre, mas Brasil afora, com uma menor expressão da importância, ou talvez com um viés político e não técnico, como deveria ter, né, como se aqui se parecer ter um interesse político por trás, né, estão dando, e até tiveram alguns debates aqui em plenário,
né, sobre a CCJ está ajudando alguns vereadores, outros não, ou está tendo um viés mais político na análise, e a gente sempre teve um apreço muito grande pela técnica e criamos justamente essa cultura nesse ano de atuação com diversos precedentes muito claros sobre o uso das inconstitucionalidades, precedentes legislativos, de não permitir avançar processos, né, sem que houvesse uma contestação da CCJ, que obviamente poderiam depois ser um problema para o judiciário, né, para a justiça. E acho que ficou muito claro agora no final desse ano, com esse volume de projetos apreciados, com as matérias que foram efetivamente votadas e aprovadas na Câmara e com a forma com que o trabalho foi conduzido, com esse respeito mútuo criado entre membros que são de ideologias opostas, divergentes, diferentes partidos e que mesmo assim conseguiram trabalhar profissionalmente, de que a gente conseguiu concretizar justamente esse objetivo. Então, acho que fica o agradecimento como presidente aos membros da CCJ e toda a Câmara que entendeu esse processo e que ao final, né, deste ano conseguimos aí não só ter um ano de muitas reformas na cidade, foram muitos projetos relevantes que são estruturantes, que modificarão a cidade para os próximos anos e que tiveram tiveram tranquilidade na apreciação e uma certa compreensão dos vereadores quando eles eram impossibilitados, inviabilizados pela CCJ na forma com que o texto original havia sido colocado, né? Então, agradeço muito essa compreensão e, obviamente, né, acho que a gente deu tivemos um trabalho importante para garantir que o recurso do pagador de impostos, né, especialmente, não fosse desperdiçado com propostas inócuas. E, vereador, 2021 foi mais um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. Então, como o combate à pandemia acabou afetando o processo de andamento dos processos na CCJ e como o senhor enxerga que isso também acabou impactando no andamento das atividades legislativas aqui na Casa do Legislativo em Porto Alegre? Eu gostaria muito de que a gente pudesse ter tido a oportunidade de fazer reuniões presenciais, poderiam ter tido, né? Mas eu digo, modelos híbridos estava muito dificultado pelas condições, né? Mas, por outro lado, foi muito interessante ver que no modelo virtual a coisa funcionou muito bem, as reuniões funcionaram muito bem e, ao mesmo tempo, a gente permitiu a participação de diversas pessoas, cidadãos, enfim, que não teriam condição de se deslocar até o parlamento. Aliás, tivemos o Seminário da Transparência, por exemplo, em parceria com a Secretaria Municipal de Transparência, onde tivemos palestrantes internacionais, né? Gente falando de Buenos Aires, gente falando inclusive de Brasília, enfim, e que não teria a possibilidade de contar com a presença física deles aqui no plenário e, portanto, a gente não teria essa mesma qualidade de debate dos assuntos. Da mesma forma, tivemos reuniões temáticas onde tiveram participantes que não estavam em Porto Alegre e conseguiram nos trazer aí conhecimento, percepções, enfim, enriquecer os nossos debates também por meio da plataforma virtual. Então, apesar de não ter o físico, que às vezes é tão interessante a gente poder fazer o debate olho no olho, né? O virtual ele acabou dando conta do recado e, no mais, né, qualquer problema que nós tínhamos em eventuais discussões no virtual que demandavam um pouco mais de atenção, demandavam um pouco mais de debate, nós postergávamos isso para outras reuniões ou mesmo trazíamos para o plenário para que a gente pudesse fazer esses debates entre os vereadores mesmo aqui durante a sessão. Agora, para a gente encaminhar o encerramento do nosso programa, eu gostaria de saber como o senhor, o vereador Felipe Camusato, do Partido Novo, tem enxergado os debates aqui no plenário Otávio Rocha e também como o senhor projeta esses debates, as atividades legislativas para o ano de 2022. Olha, eu acho que 2021 foi um ano interessante, primeiro, né, com uma nova geração entrando aqui no parlamento, muita renovação aqui na Câmara Municipal, muita gente que se elegeu vindo de movimentos, vindo de diferentes origens e trajetórias e que, portanto, enriqueceu a pluralidade do parlamento. É muito interessante observar isso, ao mesmo tempo, né, uma mudança até mesmo de cultura de plenário, da forma com que as votações ocorrem e a dinâmica de debates acontece. No início do ano, né, muito tempo utilizado de tribuna, muitos debates acalorados sobre temas, inclusive, que a gente nem podia legislar, o que a gente perdeu bastante tempo, na minha opinião, com esses debates, até os vereadores conseguirem adquirir uma certa maturidade sobre o processo legislativo e entendimento do plenário. E conforme isso foi se adquirindo e se aculturando, né, as coisas começaram a ser ainda mais produtivas, inclusive para aqueles que tinham pautas, talvez, que não diziam respeito ao município legislar, mas que tinham uma importância na sociedade, conseguirem entender como podiam atuar no parlamento para conseguir debater esses temas. Então, acho que foi um primeiro semestre de maior aprendizado, né, e um segundo semestre de maiores resultados. Acho que 2022
nós vamos ter um ano possivelmente mais tranquilo, não só por conta de um cenário eleitoral, né? E aí eu tranquilo no aspecto de votações, volume de votações e tudo mais, né? Acho que não vai ser tranquilo no debate eleitoral, acho que vai ser um debate bastante acalorado, mas é mais tranquilo do ponto de vista de volume de trabalho, de votações, também porque as matérias reformistas, estruturantes, elas quase todas foram votadas no primeiro ano, né? Então no segundo ano deve ser um pouco mais, matérias um pouco mais amenas, salvo um outro aspecto aí, né? Como agora a gente está tendo aí a recepção do projeto de revitalização do 4º Distrito, que é um projeto bastante robusto. Teremos, possivelmente, né, plano diretor e outras regiões, que é um debate também bastante profundo, fora outros temas aí que ainda precisarão ser enfrentados em 2022, que não conseguiremos enfrentar em 2021. Mas os grandes, pelo menos os mais polêmicos aí, que dizem respeito a transporte coletivo, né, a estrutura da administração pública, a previdência, enfim, eles foram enfrentados, então acho que vai ser mais amigável aí, né? Mais tranquilo, mais sereno as sessões daqui para adiante. Perfeito. Com isso, agradecemos a participação do vereador Felipe Camusato, parlamentar que é presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara Municipal. Obrigado, vereador. Obrigado, eu que agradeço o convite, um prazer estar falando com vocês, com quem está nos assistindo aí na TV Câmara e sempre à disposição. E mais informações do Legislativo você acompanha nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição.